Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. A lição de quinta-feira nos traz o título Apegue-se ao amor e à justiça. Sabe, irmãos, nós estamos estudando vários atributos de Deus. Todos eles se relacionam entre si, tornando para nós algo inseparável. Deus não é justo e, por ser justo, ele deixa de amar. Deus não é misericordioso e, por ser misericordioso, ele deixa de se irar com o mal. Deus tem todos os seus atributos e eles não contrariam um ao outro. Os seus atributos, como nós falamos ontem, aquele que envolvia a sua moralidade, eu citei ali pelo menos 5 deles, né? Justiça, misericórdia, amor, verdade e santidade. Esses 5 têm a ver com os atributos de Deus. Só que a gente tem muitas outras coisas que poderia ser dito, né? Imortalidade, Deus também é visto como perdoador, são características dele, sabe, coisas que têm a ver com a sua personalidade, com a sua essência. Então aqui, o conselho do autor é que nos apeguemos ao amor e à justiça de Deus. Ao nos apegarmos a esses dois atributos de Deus, devemos externalizá-los também. O texto de Mateus aqui, 5, 43 a 48, nos é dito que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Deus, aqui no texto, é descrito como aquele que derrama ou concede o seu sol para ímpios e justos. Ele faz com que todas as pessoas recebam a chuva, quer sejam pessoas boas ou pessoas ruins. Ele até ama aqueles que ele sabe que os odeia. E ele nunca trata as pessoas com parcialidade. Deus é imparcial, irmãos, e essa imparcialidade nos deve fazer refletir aos homens, aos outros, o caráter de Deus. Olha o que está em João capítulo 13 e o verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e assim saberão que sois meus discípulos. Foi um pedido bem desafiador, porque no Antigo Testamento era dito que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Só que agora Jesus faz uma correção do mandamento, dando a eles um verdadeiro significado, um sentido diferenciado em relação ao amor. O amor que Deus quer que todos tenham é o amor que Ele tem para com todos nós. Então, quando eu observo essa importância, eu tenho que parar e pensar: se eu odiar o meu irmão, se eu odiar o meu próximo, se eu deixar de orar por ele, eu deixarei de me tornar discípulo de Cristo. E eu não poderia herdar a salvação com o coração, sabe, rancoroso, magoado, um coração que não há perdão. Então, devemos ser amorosos e justos, porque assim é nosso Pai Celestial conosco também. Deus nos ama e Ele também se torna justo dentro de nós por conta do seu amor. Assim como também Ele se torna amoroso pela justiça que Ele exerce. Aqui, o texto diz uma coisa bem interessante na lição, assim, ó. Embora o amor e a misericórdia de Deus excedam grandemente todas as expectativas razoáveis, nunca anulam nem contradizem a justiça. Pelo contrário, o amor divino une a justiça e a misericórdia. É o que está em 35 de Salmos e o verso 10, quando falam a justiça e a paz se beijaram. Da mesma forma, a Bíblia nos adverte: siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Oséias 12, verso 6, Lucas 11, verso 42. Que sejamos, irmãos, pessoas que externalizem, que continue o princípio que Deus nos ensinou, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz de Cristo em nós, e assim possamos glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que eu e você possamos viver uma vida de honra para o seu nome, viver uma vida de satisfação em sua presença. E por mais difícil que seja, ame aquele que aos seus olhos são considerados desfavoráveis, porque aos olhos de Deus eles são tão bem aceitos quanto você e quanto a mim. Peçamos a Deus, irmãos, um coração convertido, um coração transformado, de tal maneira que possamos exercer as verdadeiras características do Pai Celestial aos outros, através do nosso testemunho. Apegue-se ao amor de Deus e à sua justiça. O próprio texto de Isaías fala, né? Apodere-se de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Como diz o texto de Hebreus, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pacificação, a paz, é uma característica daqueles que seguem a Deus. Muita paz tem os que amam a sua lei. E assim, ao amar a lei, possamos viver essa lei. E ao viver, não como uma pessoa radical, extremista, mas como aquele que, de fato, demonstra a verdadeira
personalidade de um seguidor de Cristo. Sejamos seus seguidores desde agora e para sempre. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por sermos discípulos teus. Mas nos ajuda, ó Pai, a cumprir o desafio que nos deste de amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E assim possamos demonstrar que somos teus filhos. Perdoa, querido Pai, nossos pecados. Dá-nos neste dia a tua paz. Livra-nos do poder do mal, Senhor. E seja com a chuva que está caindo, com as pessoas que passam por situações difíceis, e nos auxilia para que possamos estender nossas mãos a eles também. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial. E até o próximo estudo, a próxima lição, se Deus quiser. Até logo.